Bom dia, pessoal. Então, esse é o webinar sobre ransomware, os perigos e como se proteger. Meu nome é Roberto Neigenfeld e eu sou diretor da Bravo Tecnologia. Deixa eu mostrar rapidamente aqui meus dados. Aqui estão meus dados para contato, tá? E um breve resumo. Eu sou fundador e diretor de tecnologia e marketing da Bravo Tecnologia. A Bravo tem 20 anos, mais de 1.000 clientes satisfeitos, de diversos fabricantes, ok? Mais informações é só acessar o site da Bravo aqui, que vocês vão ver no site da Bravo. Hoje está organizado um blog aqui com as principais notícias referentes às tecnologias que nós representamos, os vídeos dos últimos webinars, os PowerPoints, e aqui o próximo webinar que a gente já vai falar. Entrando aqui em clientes, vocês têm todos os clientes da Bravo organizados por vertical. Então, estão aqui as verticais, então, enfim, tem clientes de todas as verticais que vocês podem ver para testar. A maior parte desses clientes usam todos esses clientes usam as ferramentas que nós comercializamos, então é uma chancela que são soluções boas, né? Soluções de ótima qualidade e ótimo custo-benefício. Enfim, está aqui à disposição de vocês. Vamos então começar. Então a gente vai falar sobre ransomware. Qual vai ser a nossa agenda de hoje, então, rapidamente, né? A gente vai falar brevemente sobre a indústria do malware, o que é o ransomware, como os criminosos atuam, 5 motivos para não negociar com os bandidos caso você seja infectado por ransomware, como sua empresa pode ser infectada, né? Como evitar isso, e as estratégias de proteção. E caso você seja atacado, né? O que você pode fazer para remediar das perdas, né? Então, esse aí é a nossa agenda. Vamos começar? Então, primeiro, a indústria do malware no Brasil e no mundo, né? O malware hoje atua em escala industrial, né? Larga escala. Então, alguns números aqui, né? A Kaspersky processa por dia 310 milhões de novos objetos maliciosos, né? Por dia, tá? Ataques efetivos. A SonicWall identificou 7,87 bilhões de tentativas de ataque em 2016 nos seus clientes, que está entre 2 e 3 milhões de clientes no mundo, ok? Deixa eu só ligar aqui. Muito bem. Importante, qual foi a mudança estratégica que a gente identificou, né? Antigamente, né, antes do ano 2000, quando alguém que criava um vírus, um malware, ele encarava aquilo mais como um desafio técnico, né? Ele quer fazer algo para invadir seu sistema, apagar seus dados, então ele não estava muito preocupado em se esconder, ele queria mesmo aparecer, né? Ele queria mostrar para os colegas dele alguma coisa mais de adolescente, enfim. Esse era o objetivo do malware antes do ano 2000. Só que depois do ano 2000, mudou o objetivo, né? Esse adolescente cresceu, virou um homem de negócios que tem objetivos financeiros, e ele falou, bom, já que eu tenho aquele desafio técnico, eu vou transformar isso em business. Então eu vou agora usar meu conhecimento, né, anterior, e agora eu vou usar conhecimento para roubar dinheiro, roubar seu cartão de crédito, roubar sua identidade em um monte de sistemas para, a partir daí, eu conseguir benefícios, né? Então, nesse cenário, o objetivo não é mais aparecer. O objetivo é permanecer invisível, né? Porque eu não quero me mostrar, eu quero roubar seu dinheiro. Esse é um dos problemas que eu, pessoalmente, tenho visto nos clientes. Quando eu converso com os clientes, muitos clientes falam assim, eu não preciso de antivírus, eu não preciso de proteção, eu não estou vendo nada acontecendo numa empresa. Eu falo assim, pois é possível que você não veja nada mesmo e você esteja agora sendo roubado, agora o pessoal está dentro da sua empresa, agora o pessoal está acessando e você não está nem percebendo.
Então, ver não é um bom critério para você ter certeza que você não está sendo invadido. Só mais uma analogia, existe uma doença, e aí estamos falando de medicina, que assola a maior parte da humanidade, que é a pressão alta. E a pressão alta pode levar a cegueira, pode levar a derrame cerebral, etc. E você não tem, muitas vezes, noção que você está com pressão alta. A única maneira é você pegar um medidor de pressão e medir a pressão. Então, se alguém perguntar, você está com pressão alta? Você fala, olha, não sei, eu preciso medir. Né? Então, da mesma maneira, você não, o vírus atual, você não pode se enganar e dizer, não devo ter vírus porque eu não estou vendo nada. Porque o objetivo dos hackers hoje é permanecerem invisíveis. Tá? Então, muito cuidado em relação a essa visão aí de, não está acontecendo nada comigo, ok? Por conta desse posicionamento do brasileiro de, não deve estar acontecendo nada comigo, a gente percebe que o Brasil é o país hoje o maior atacado, né, por conta de trojans bancários, porque eles querem roubar o seu dinheiro e não querem aparecer e as pessoas não se protegem. Né? Então o Brasil é, infelizmente, o primeiro colocado, né, dados aí da Kaspersky, tá? Com de 3,1% a 4% dos sistemas infectados por trojan bancários, enquanto o mundo inteiro está abaixo de 3%. Uma outra visão, phishing, que é um outro tipo de ataque. De novo, o Brasil é o primeiro lugar em ataques de phishing, chegando até, em alguns momentos, a 22%. Esses dados são recentes, são da Kaspersky de 2016. Tá? E aí o nosso assunto de hoje, né, o ransomware, como é que estão os dados? Então, a Kaspersky também mede aí como é que estão os níveis de ransomware. Alguns países estão com números maiores, como Rússia, Índia, Estados Unidos e Alemanha, né? Mas o Brasil aqui está correndo bastante e é um dos países que mais cresce. Está crescendo 60% nos últimos 2 anos, então a gente está vendo muitos ataques. Eu acredito que esse ano pode aumentar até acima dos 60%, porque a gente tem notado empiricamente muitos clientes reclamando. Então é um assunto muito preocupante mesmo, ok? Muito bem. Então, mas o que é ransomware? Como é que eu posso definir o ransomware? A definição de ransomware é simples. É um vírus que bloqueia ou criptografa seus dados e pede um resgate para devolver o acesso. Isso aí caracteriza o ransomware. E é crítico, porque você perde acesso aos seus dados, você para de trabalhar, para de ganhar dinheiro, sua empresa começa a ter problema, então vai no financeiro, o financeiro entra em pânico, então isso é muito crítico. Né? Para os criminosos, isso é muito lucrativo, o risco é baixo, eu vou te mostrar por quê, e é fácil de usar. Né? Vocês vão ver como é fácil de usar. Né? Eles podem usar criptografia, como eu disse, aí muitas vezes impossível de ser quebrada. Tá? Então, tentar quebrar a criptografia do vírus muitas vezes é impossível de ser quebrado, porque é muito fácil você criptografar hoje de maneira eficiente alguns dados. Tá? E afeta tudo, afeta servidores, desktops, notebooks, mobile, sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e Android. A gente vai ver vários exemplos aqui. Né? E qual que é o alvo? O alvo é qualquer documento importante. Né? Então, por exemplo, dentro ransomware para mobile, vai lá e criptografa as fotos. Então, toda a tua lembrança está lá e muitas vezes tem gente que não faz backup disso para a nuvem e vai criptografar. E também tem um ponto, né? Também criptografa os arquivos nos servidores das empresas, né? A gente teve um cliente e o cara falou assim, olha que o preço para descriptografar cada servidor são R$4.000. O cara tinha 10 servidores lá, ele pagou 40 mil. Ele pagou porque ele tinha que pôr a empresa para funcionar, a empresa faturava muito mais que isso por dia, então ele falou 40 mil é um pênalti pequeno aí comparado a ficar cada dia trabalhando, eu tenho 500 mil de prejuízo. Então, foi lá e correu e pagou. Não esperou nenhum tipo de ação. Tá? Bom, quanto às quais as opções, quais os ransomwares que tem no mercado aí? Tem um monte.
né? Tem várias opções aí, e aí a Kaspersky e outros fabricantes já juntos identificaram aí mais de 120 famílias aí, né? Então tem 120 vertentes de ataques aí já identificados, tá? A gente vai falar aí sobre quais podem ser descriptografados sem você pagar a licença, sem você pagar o resgate, ok? A gente vê isso daqui a pouco. Vamos ver aqui alguns exemplos aí, né? Se você vê uma tela como essa, lamento informar, você foi atacado por ransomware. E aqui ele já está mostrando $3.000 o preço aí para resgatar aí, para devolver o acesso, né? Aí ele dá algumas instruções aqui, tipo, ó, não adianta você entrar em contato com sua empresa de antivírus. Aí ele fala, né, olha, eu estou usando criptografia com AES, que é muito forte, então não pode ter, até ele desanima você a prosseguir, tá? Outro exemplo aqui, né, o CryptoLocker, né? Então, é um pagamento para você receber a chave privada para você descriptografar seus arquivos, né? Então ele fala assim, olha, criptografei, mas eu tenho a chave, né? E assim, essa chave vai continuar ativa por mais 72 horas. Depois daqui a 71 horas, eu vou apagar a chave e aí ninguém descriptografa seus arquivos. Então é para você se mexer, né? Então ele pede para você falar assim, olha, isso aqui é um número de conta do Bitcoin. Tá? Então você entra nessa carteira, deposita 2 bitcoins e cada bitcoin está por volta de $500. Tá? Então aqui seria $1.000. Está barato esse aqui, né? Então deposita 2 bitcoins depois eu vejo a cotação do bitcoin agora, ela varia conforme o dia, tá? Enfim, você deposita 2 bitcoins. A gente vai falar sobre bitcoin daqui a pouco, tá? Um outro exemplo de ransomware, esse aqui é interessante, ele foi lá e criptografou seu website, né? Então aparece lá para todos os seus clientes que você foi atacado por ransomware, e se você quiser recuperar os arquivos, deposite 1.4 Bitcoin nesse endereço Bitcoin aqui para que a gente destrave o conteúdo, ok? Então, Linux website. Aqui mostrando outro caso, né? $999, você tem 7 dias, enfim, tá aí, né? macOS, então aqui tem o Mac, aqui as 3 luzinhas mostrando, ele está dizendo também, né? Está criptografado seus dados. Detalhe aqui, ele diz assim, olha, o seu user ID é esse, guarde isso. Tá? Por quê? Porque como ele está atacando milhares de sistemas, ele está recebendo um monte de informação de pessoas dizendo, olha, eu quero pagar. Então, para cada sistema, ele criptografa com uma chave diferente. Então, ele precisa de um user ID para saber qual chave que é a sua, caso você pague, né? Então, ele tem lá todo um sistema que ele controla quem que ele já infectou, quem está querendo pagar, qual que é o usuário, depositou e ele manda a chave, tá? Quando manda, né? Aqui outro exemplo, né? Dentro do macOS, um ransomware disfarçado de atualização. Ele está dizendo que a versão está desatualizada, pede para você clicar, clicou, dançou, tá? Smartphone, então casos interessantes aí, né? Aqui não pega no Brasil, né? Porque, enfim, mas para um americano aparece lá Cyber Policy ou FBI dizendo que você cometeu delitos, né? Pornografia, etc. E tem que pagar uma multa de $500. Então a pessoa mais ingênua acha que está pagando uma multa de $500 direto por FBI no aplicativo, mas na verdade ele está pagando aí $500 para o criminoso, né? Detalhe, os dados estão criptografados, né? Porque ele mostra aqui que está criptografado. Então é um ransomware disfarçado de uma multa do FBI, tá? Um outro ataque aqui e o hacker está pedindo um código do iTunes, né? Então, em vez do Bitcoin, ele está pedindo para você digitar um código de gift card do iTunes de $100, né? Então, barato também esse aqui, para destravar seu telefone, tá? Tem no Brasil? Tem. Está aqui o TorLocker, é um ransomware brasileiro, né?
meio Bitcoin também tá barato aqui, poxa. Né? Daqui a pouco a gente vê a cotação do Bitcoin. Aqui outro brasileiro, então tem novas versões a cada dia, mais versões, mais versões. Esse aqui é bem recente, ó. Eu peguei, foi a Sony Qual que descobriu, 6 de abril. Esse aqui geralmente está atacando lá os chineses, tá? Mas o que acontece com os arquivos? Ó, todos os arquivos JPEG dele, né? Porque ele está no diretório, enfim, ele só tem arquivo JPEG, mas depois eu falo quais os arquivos. Eles foram criptografados, então foi adicionada essa extensão Lambda Locket. Né? Então você clica lá no arquivo e ele pergunta, digite o código para descriptografar esse arquivo. E aí você não tem um código, depende aí da resposta do hacker. Né? Muito bem. Se você quiser entrar para a indústria do crime, lógico que eu estou sendo irônico aqui, tá? Mas se você quiser entrar para a indústria do crime, é muito simples. Entra lá no Mercado Livre, procura lá código ransomware, você vai pagar R$300, você já vai ter um código de ransomware para distribuir aí para suas vítimas. Tá? Eu estou sendo irônico. Tá? Ok? Então, você vê como que está absurdo que está o ransomware. Qualquer pessoa mal intencionada consegue baixar. Já está disponível lá. Eu peguei isso aí anteontem. Tá? Lá no Mercado Livre. Tá? Se quiser, pode olhar, ver lá, que é o absurdo. Tá? Bom, como é que os criminosos conseguem pegar o seu dinheiro? Eu já dei algumas dicas, né? Mas o caminho mais típico aí é o Bitcoin. Tá? E como é que funciona o Bitcoin? É uma moeda virtual que não pode ser rastreada, não possui lastro, os pagamentos e recebimentos são totalmente anônimos. Né? Então, um exemplo aqui de mais um ransomware brasileiro que criptografou, e aí ele pede para acessar o link lá, aí quando você acessa o link aqui, ele está mostrando todas as extensões que foram criptografadas dentro do seu computador, ok? E ele mostra a instrução, eu vou ler esse cara aqui. Todos os seus arquivos foram bloqueados. Esses bloqueios somente serão desbloqueados caso você pague o valor de R$2.000 em Bitcoin. Após o pagamento desse valor, basta me enviar um print para o e-mail tal, que estarei lhe enviando o programa com a senha para descriptografar e desbloquear seus arquivos. Caso o pagamento não seja feito, todos os seus dados serão bloqueados permanentemente. O seu computador será totalmente formatado, perdendo assim todas as informações, incluindo senhas de e-mail, bancárias, etc. O pagamento deve ser efetuado neste endereço de Bitcoin aqui, ó, ok? Então, olhando aqui um blockchain, que é as transações Bitcoin, aqui ele está mostrando que o dinheiro foi transferido desta conta para esta conta. O valor aqui foi 49,39 Bitcoins, né? Ok? Na verdade foi isso, você tinha um saldo, essa conta tinha um saldo de tanto, recebeu mais meio Bitcoin e ficou com saldo. Tem bastante dinheiro nessa conta aqui, hein? Tá? Então, tá aqui, foi transmitido pelo IP, mas você não sabe o destino do IP, tá? Então, o cara que recebeu sabe qual IP que enviou, e só isso. Tá? Muito bem, a gente tem visto muitos clientes desesperados para reaver acesso aos seus dados, e eles ficam tentados para negociar com os bandidos. Às vezes você precisa voltar à sua empresa e aí você vai negociar, mas eu vou tentar demover a ideia de você negociar com os bandidos. 5 motivos. Né? Primeiro motivo, pagar não é garantia de ter os arquivos de volta. Às vezes, né, algumas versões de ransomware são criptografia pura e irreversível. O cara não guarda a chave. Então, quando você paga, ele simplesmente fala assim, olha, obrigado pelo pagamento, mas eu nem tenho a chave, então não vou mandar para você e você se ferrou e até logo. Tá? Então, mesmo pagando, você dançou, perdeu acesso aos dados. Tá? Aqui está uma notícia, podem procurar aí na internet essa notícia, né? Shoddy Programming, né? Destroy your data. Tá? Um outro motivo para você não pagar, né? Você está negociando com bandido. Né? Então, obviamente, eles não têm ética, eles são inalcançáveis, principalmente se for Bitcoin. Alguns deles pedem ainda mais dinheiro para liberar os arquivos. Então, teve um caso, né, do Kansas Heart Hospital, né, que os attackers pediram 2 resgates. Então, o que aconteceu? O Kansas foi infectado, pediram um resgate alto, né, porque pararam todo o sistema hospitalar, parou tudo. Os caras lá pagaram uma quantia de dinheiro significativa. E aí os attackers, em vez de darem a chave, falam assim, ok,
a gente quer mais dinheiro. Então eles pediram um segundo resgate no mesmo valor, né? E o hospital teve que pagar de novo, né? Quase certeza dizendo assim, ó, eu vou ter que pagar, né? E, enfim, e aí os atacantes foram bonzinhos e liberaram os dados, né? Mas pagou 2 resgates aí. Ransom é resgate, ok? Outra razão, você está incentivando o crime, né? Então, eu tenho um amigo meu que é delegado e ele fala, olha, se rouba carro no Brasil, porque existe um comércio de peça. E se existe comércio de peça, tem alguém comprando. Então, se você vai lá e compra uma peça num desmanche usado para sair todo feliz dizendo que pagou mais barato, né, você está incentivando o crime, né? Não tem jeito. Então, pagar o resgate vai fazer com que o criminoso imagine, poxa, o crime compensa, eu estou ficando rico. Né? E aí vai ter mais criminosos. Então, se você quiser fazer bem para a sociedade, não pense assim, errei, vou perder todos os meus dados, mas não vou pagar. Tá? Bom, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, tem casos até identificados, lógico, não dá para identificar todos, mas alguns atacantes fazendo uma fortuna de $200 mil por mês. Tá? Enfim, é um bom negócio. Se você não for ético, isso é um bom negócio. Nada garante que você não será atacado novamente, né? Então, pagar os resgates não te livra de um novo ataque, né? Eles não possuem consciência para te livrar do novo ataque. Vou mostrar um caso lá na frente, né? E além disso é o pior, né? Você já demonstrou que tem dinheiro. Então, se você estiver vulnerável, pague o resgate. Então, foi atacado com ransomware, principal, além de pagar o resgate, proteja-se rápido, para não sofrer outro ataque, porque ele sabe que você paga. Então ele pode te atacar de novo. Tá? Última opção, né? Por que não pagar? Que em alguns casos é possível recuperar os arquivos. A gente teve vários clientes aí, né? Muitas pessoas entraram em contato com a gente dizendo, olha, eu fui atacada por ransomware, me ajuda. Né? Eu falei assim, olha, você devia ter se protegido antes, agora vai ficar difícil. Mas em alguns casos é possível recuperar os arquivos. Várias famílias de ransomware já foram decifradas. Né? Você pode usar uma ferramenta para descriptografar os arquivos. Eu vou mostrar aqui. Algumas versões possuem falha na implementação e a recuperação pode ser feita mais facilmente também. Tá? Então, se você tiver sorte, né, você foi atacado por uma versão. Então, o que a Kaspersky já decifrou? O CryptoX, o Tesla, o Canine, o Hanoi, Shed, Coinvolt, Beautify, Choice, Crypto, Tesla, eu falei aqui já de novo. O Crisis, o Quiet, BitCrypto, Vandev, Darmil, Chimera e outros já foram descriptografados pela Kaspersky. Então, se você está infectado por isso ou foi infectado por isso, por algum desses ransomwares, basta entrar nesse site aqui, né? E aí você pode baixar automaticamente você pode abaixar automaticamente o descriptográfico. Tá? O Marco aqui fez uma pergunta, e aí você podem fazer perguntas, se for do contexto eu respondo na hora, se não eu respondo depois. Tá? Ele está perguntando, essa apresentação está disponível depois? A resposta é sim, Marcos, basta entrar no site da Abraf Tecnologia, eu vou clicar aqui, que você tem todos os vídeos com todas as apresentações da Brava disponível aqui direto na tela. Tá? É só clicar e assistir no YouTube as apresentações. Se quiser acesso aos PowerPoints, também estão aqui. E os próximos webinars estão aqui. Então, os vídeos, as apresentações e os próximos, está tudo aqui na tela. Tá? Assim, entre hoje e amanhã, você vai ver aqui o de hoje aparecendo aqui como vídeo e PowerPoint. Ok? De nada, Marcos. Precisando, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, se tiver no contexto a gente enriquece e já responde. Bom, clicando aqui, vocês vão ver que tem aí as ferramentas, os links para download de cada um deles, tá? E faz o download, descriptografa seus dados, não precisa pagar nada para o bandido, tá? Então vai economizar. Detalhe, isso aqui é free, tá? Não precisa pagar nada, tá?
É um presente aí da Kaspersky para você. Só que isso aqui é uma briga de gato e rato, né? Então, por exemplo, o Convolt Wildfire, né, só para contar a história, a Kaspersky atuou junto com a polícia. Então a polícia quebrou lá, entrou lá num lugar onde eles estavam atacando e prenderam 2 criminosos. Pegaram os computadores e tiveram acesso a servidores com 15 mil chaves, né? Então, com os 15 mil chaves, a Kaspersky, junto com a polícia da Holanda, criou o software que descriptografa os dados criptografados pelo Convolt e pelo Wildfire. É o mesmo aqui, tá? Então tá aqui a versão, tal. Só baixar, escanear e descriptografar seus arquivos sem pagar nada. Mas é uma briga de gato e rato. A partir do momento que muitos atacantes descobrem que a Kaspersky criou uma chave para descriptografar o Convolt, o que vai acontecer? Se esse hacker está usando o Convolt, ele vai perceber que muita gente não está pagando resgate. Ele fala, pô, estão descriptografando usando a droga do software da Kaspersky, maldita Kaspersky, né? Então eu vou precisar mudar. Então ele vai lá e muda para um outro que a Kaspersky ainda não descriptografou. Então, você esperar que, não, tem bastante da Kaspersky, cuidado, é uma briga, eles estão criando novos ransomwares com novas chaves, enfim, não pode se filiar com isso aí, tá? Aqui tem uma pergunta do Rodrigo e do William, quais os programas que a gente recomenda? A gente vai falar desses programas no final da apresentação, nos métodos de proteção e nos métodos de remediação. E o Fábio também está pedindo aí backup em nuvem. Fábio, a gente vai falar de uma solução de backup em nuvem ainda nessa apresentação. Então, fiquem atentos aí que a gente já vai falar. Não percam, né? Continuando, então, como sua ferramenta pode ser infectada. Então, quais as maneiras que você recebe ransomware, né? Tem 5 maneiras principais. A primeira é arquivos e links maliciosos. Cuidado, os links maliciosos podem vir por HTTPS. Então, se você tem um firewall antigo ou muito simples, ele não vai conseguir analisar dentro do HTTPS e o link vai passar. Então, você tem que ter um firewall moderno que consegue abrir o HTTPS. Tem firewall que faz isso? Tem. Vou mostrar aqui. Tá? Então, arquivos e links maliciosos, diversos formatos no ambiente corporativo. Esses aqui são os arquivos mais comuns. Então, muitas vezes fala assim, é só bloquear os arquivos. Tudo bem, mas aí, como é que você faz com Office? Né? Você vai impedir que sua empresa receba documento, né? Então, bloquear as extensões não é a melhor maneira, tá? Ok? Porque você precisa trabalhar, você precisa trocar arquivos, ok? Tá aqui alguns exemplos. Então, um exemplo, XML. Então, como é que você vai bloquear XML? Vai deixar de receber nota fiscal? Tá? Então, tá aqui um vírus com formato XML, clicou aqui, tchau, está infectado. Tá? Outro exemplo, né, que muita gente cai, o pessoal manda um boleto para pagar, fala que é do registro.com.br, por exemplo. Aí você vai lá e pum, clica aqui no boleto, porque não está enxergando, e clicou, é um link para o vírus. Esse aqui eu recebi outro dia. Na verdade, isso aqui foi identificado pela não sei se foi pela Sony, não lembro. Alguém identificou e eu tive acesso aqui, que o pagamento já começou, o seu saldo FGTS já se encontra disponível. O pessoal está precisando de dinheiro, vai lá e clica no link. Só que esse link está mandando, não para esse link, para um outro, tá? Então precisa ser esperto aí, muita gente é esperto, mas muita gente não é e clica no link e infecta. Então, pode entrar por arquivo, mas também pode entrar por links, tá? Outro método de infecção, né? Explorando as falhas de sistemas não atualizados. Então é essencial manter seus Windows, browsers, Office, Android, tem sempre que só atualiza o Windows, né? Mas e o resto? E o Office? Né? E o Adobe, e o Java, né? Tem um monte de coisa aí, né? Uma outra dica é só usar software original, porque tem muita gente fazendo cópias piratas de softwares pagos. Por exemplo, lá o cara tem lá o PowerPoint pirata e, na verdade, junto lá tem um vírus que é um ransomware. Então, você está baixando
o PowerPoint não, o Photoshop, né? E está vindo um ransomware junto, né? Então, faça download de fontes confiáveis, né? Então, sai fazendo download aí de qualquer site, faz download, vê lá os mais conhecidos ou do próprio fabricante, tá? E só usa software original. Isso aí para você evitar os problemas, tá? Uma outra maneira, né, são os exploit kits instalados em sites infectados. Então, você não precisa acessar nada. Acessou o site, pelo fato de abrir, já infectou, né? Cuidado. Se você está com um plugin desatualizado de Flash, você entrou num site que tem Flash, ele já executa o código no site. Então, acessou o site, já não precisa clicar em nada. Acessou o site, já era. Tá? Então, é aquela... não clico em nada que é estranho. Mas para você entrar no site, entrou no site, ele já carregou o Flash. Então, manter o Flash atualizado, hoje em dia o Flash aparece lá, né? Você tem que clicar aqui para ativar o Flash. Então, atualize o Flash, ok? Aqui está mais um exemplo, né? Entrou no site e está infectado, tá? Está mostrando aqui, ok? Outro, servidores de acesso remoto abertos para a internet. Então, muita gente deixa nas empresas RDP, VNC e outros servidores de acesso à internet abertos para a empresa. Aí o que acontece? Muitas vezes, não importa o tamanho da senha, o hacker vai tentar lá, ele tem um programinha, ele tem tempo, deixa lá dias e consegue descobrir sua senha, né? E aí ele entra no seu servidor, desativa o antivírus e criptografa, cifra todos os arquivos. Né? Então ele já faz um ataque direto ao servidor. Né? Então você tem todas as proteções, né? E ele entra direto no seu senha RDP. Muito bem, então aí tem uma... Né? Se você tem um VNC com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, juro, eu conheço, já vi cliente que tem isso, né? Meus pêsames, você vai ser atacado. Apenas uma dica, tá? Senhas com 10 dígitos, com maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais, são bastante fortes. Né? Um computador demora 6 anos para quebrar. Então, 10 dígitos complexada é uma boa senha. Né? Para você medir quanto que tua senha é complexa, tem esse site aqui, ó, How Secure is My Password, você digita lá o password, que ele diz quanto tempo vai demorar. Tá? Veja, eu não estou dizendo que se você colocar uma senha de 10 dígitos você está protegido, porque o atacante pode fazer um ataque no seu ambiente com múltiplos computadores e computadores mais rápidos. Né? Então ele pode demorar muito menos tempo que 6 anos. Então 10 dígitos é o mínimo, eu até recomendo que tenha mais. Tá? Mais uma maneira, a quinta, é disseminado pela rede. Né? Unidades compartilhadas. Então, são os drives mapeados. Tá, que você tem na rede. Então, se eu tenho uma rede com permissão discrita de leitura em qualquer endpoint, eu estou muito propenso a ter os dados, eu tenho um ataque pelo desktop e do desktop ele vai lá e criptografa todos os arquivos dos meus drives mapeados. Né? Então vamos lá, a recepcionista vai lá, clica no link e criptografa todos os arquivos no servidor onde ela tem poder de escrever. Né? Então... isso é um problema, porque aconteceu isso no cliente, o cliente foi lá e pagou o resgate, e aí o que aconteceu? Né? Uma semana depois, adivinha, veio a outra recepcionista que estava de férias, tinha recebido o mesmo e-mail, clicou e criptografou todos os arquivos do servidor de novo. Eles tiveram que pagar o resgate de novo. Então, o fato de você ter sido pego aumenta a chance de você ser pego novamente, não é que diminui, aumenta. Tá? Bom, então agora vamos falar sobre as estratégias. Eu tenho mais perguntas aqui. Existe algum local para verificar se o site contém exploit kit? É o Caio que perguntou. A gente tem ferramentas que fazem isso on the fly, então você não precisa se preocupar em, eu vou acessar para ver se tem. Não, é automático. A gente vai mostrar aqui as ferramentas. Tá? Então, estratégias de proteção, né? Vamos falar sobre proteção. Primeiro, múltiplas camadas de proteção com soluções avançadas. Isso é um ponto importante. Eu tenho um antivírus free. Eu tenho um antivírus da Microsoft. Eu estou protegido? É a mesma pergunta. Na minha casa eu tenho aquele portão alto de 2 metros de altura e tenho aquela cerca em volta e tenho câmera. Você está mais protegido porque você tem uma solução avançada de segurança. Não, na minha casa eu tenho aquele portão baixinho que vai até
a cintura. Você está protegido? Desculpa, eu diria que não. Aquele portão qualquer moleque pula. Né? Então, você dizer que tem um antivírus da Microsoft, desculpa, a Microsoft é boa de fazer Windows, e o Windows é boa de fazer Office, mas não é boa de fazer antivírus. Tá? Eu mostro isso num estudo aqui, que mostra os principais ferramentas de antivírus. Eu vou mostrar aqui. Tá? Então, não adianta, tem que ter solução avançada. Ah, tem um antivírus free, você está se enganando. Tá? É minha opinião, você está se enganando. Tá? Então tem um Next Generation Firewall, e não um firewall baseado em Linux, tá? Com sandbox de preferência. A gente vai mostrar o que é o sandbox. Tem um antivírus com sandbox, Microsoft não tem. Tá? E tem os antivírus nos clientes dos servidores no mobile. Né? Então muitos clientes estão lá colocando nos clientes nos servidores, mas não estão colocando no mobile. Então o pessoal vai num lugar, acessa a rede. Ah, até aqui tem rede gratuita? Tem. A rede gratuita é de um hacker lá que está distribuindo ransomware para os telefones. Aí o cara vai com o ransomware dentro do telefone que está dormindo. Chega na empresa, conecta na rede interna, que está na mesma vilã dos servidores e ataca os servidores. Tá? Então, tem que ter estratégia aí para proteger. Então, pelo menos antivírus no mobile é importante. Tá? Patch Management. Então, garantir que os softwares estejam atualizados. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Tá? Controle de endpoints. Né? Eu posso espetar um pendrive? Vai escanear o pendrive? Qualquer pendrive que eu chegar na empresa vai poder ser lido? Né? Controle de acesso web, que tem com a resposta aqui do Caio. Existe algum para verificar? Tem ferramentas que verificam previamente, elas já estão analisando todos os sites web do mundo e já estão classificando se o site web está atacado ou não está atacado, já foi atacado e tem exploit kit ou não. A gente vai ver algum caso aqui. Agora, pessoal, não adianta você comprar um monte de ferramentas, instalar Nextfini e falar, beleza, estou protegido. Você precisa também ter políticas efetivas. Né? Realmente, né, fazer controle de endpoint, instalar nos mobiles, né, ter controle de acesso à web, né, e aí também ter os usuários conscientes. Né? Tem que fazer um pouco de consciência lá, porque às vezes passa alguma coisa, tem um link lá e o cara clica, como no caso da recepcionista. Né? Então muita gente já é consciente, eu não clico. Então a ferramenta, junto com o usuário consciente, vai ajudar, e a política efetiva. Agora o principal que a gente tem notado são as exceções. Eu tenho cliente que tem Next Generation Firewall com Sandbox, que tem antivírus com Sandbox e foi infectado. A gente foi lá e fez um CSI, né? Fez um diagnóstico para saber o que aconteceu e descobriu que tinha um analista que tinha desativado o antivírus. Né? Eu desativei o antivírus porque eu achei que ficava lento, então eu desativei o antivírus. Beleza, e aí veio lá um boleto para pagar o registro.com.br, ele clicou no boleto e foi infectado. Tá? Então, é importante, né, se você for em banco, né, mesmo dentro do banco, o analista ele tem duas contas. Ele tem o admin, nome dele, e o nome dele. Então, quando ele está trabalhando normalmente, fazendo relatório, lendo e-mail, ele está com o nome dele. Quando ele precisa fazer alguma coisa, ele dá log off e dá logon com o analista. E dentro daquele perfil ele não tem nada. Ele só acessa os sistemas para não ter contato a e-mail externo. Tá? Então é uma boa prática, você que é administrador, ter duas contas. Então fica lá o Roberto e o Roberto.admin. Pronto. E aí você, no Roberto.admin, não deixa rodar no perfil, não instala nada de Outlook, Skype, nada. É só para trabalhar interno mesmo, tá? Lógico, isso atrapalha? Atrapalha, mas diminui a tua produtividade? Diminui, mas pensa como é que seria o prejuízo se você tivesse um ransomware, né? E o outro problema é o diretor que pode tudo. O diretor fala, não, eu quero ter acesso, né? Tem que fazer um trabalho de consciência com ele. Ou ele vai aprender por mal, né? Vai bloquear tudo e falar, olha, foi a sua máquina, né? Correndo o risco de você levar a notícia e você perder o emprego por isso, né? Enfim, coisas da vida. Então vamos lá falando das ferramentas, né? A primeira ferramenta aqui que a gente recomenda, tanto que a gente é revendedor deles há muitos anos, a gente continuamente analisa as várias ferramentas e a gente pode atestar, nossa opinião, que o SonicWall é uma ferramenta com excelente custo-benefício. Primeiro, qualquer tráfego criptografado SSL, ele vai descriptografar, não importa qual. Então ele vai olhar dentro de todos os tráfegos.
poucos firewalls fazem isso com todo o tráfego. Tá? SonicWall faz isso com todo o tráfego. Tá? São poucos. Tá? Outra coisa, Application Intelligence. Né? Então eu tenho que identificar o que são aplicações danosas, o que são aplicações que eu vou controlar e que aplicações que eu vou priorizar. Né? Então, por exemplo, está entrando um e-mail, eu vou ver se uns anexos desse e-mail tem vírus. Né? Então eu tenho que ter essa inteligência aí de aplicações. Um antivírus de rede, está aqui. Então eu tenho um antivírus de rede. Mas além do antivírus de rede, eu tenho que ter filtro de URL para responder a pergunta do Caio lá. Né? Aqui já vão estar classificados, uma das categorias é sites infectados por botnet. A partir do momento que a SonicWall identifica, ela muda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. Alguns anos atrás, o site da Caixa Econômica Federal, sim, esse banco nosso, do Brasil, foi infectado por um exploit kit. O que aconteceu? A SonicWall foi lá e tirou ele de instituições financeiras e colocou para sites infectados. E aí um monte de cliente começou a ligar, falando assim, olha, o firewall da SonicWall está bloqueando o acesso à caixa. Precisa liberar. Eu disse, não, peraí. Vamos entender por quê. Vamos dar uma olhada lá. Eu entrei lá na classificação e vi lá que o site da caixa, o site da caixa está infectado. Poxa, mas eu preciso trabalhar. Eu falo, muito bem. Então, minha sugestão é, pegue um computador, coloque um 3G e acesse o computador disso para, pelo menos, se infectar, vai infectar só esse computador, não espalha pela rede. Foi o que ele fez. Colocou um computador, acessou no 3G, isolou da rede e acessou. Né? Como ele tinha o Kaspersky bloqueou, né? Eu liberei no firewall e o Kaspersky impediu que esse exploit entrasse no notebook. Então, assim, eu tenho essas ferramentas aqui. Né? Continuando, e aí é um negócio, lembra que eu falei de proteção avançada, né? Existe um novo tipo de proteção chamado os engines sandbox. O que esses engines fazem? Né? Eu vou explicar melhor isso quando eu estiver lá no slide sobre Kaspersky, mas sandbox é uma proteção para vírus avançados. Ah, mas o meu vírus já tem proteção contra vírus conhecidos e vírus desconhecidos. Então, lamento informar que o seu antivírus está desatualizado. Hoje existem 3 tipos de vírus. Os conhecidos, que são identificados por assinatura, os não conhecidos, que são identificados por comportamento, mas tem uma terceira classe que não dispara por comportamento. Eles são muito mais escondidos, muito mais imperceptíveis. Então eu preciso de uma terceira camada que é para antivírus avançados. Então eu preciso do sandbox na nuvem e SonicWall tem 3 sandbox. Tem o VMRay, o Lastline e o SonicWall. Estudem isso, né? Pesquisem sobre VMRay e Lastline. São portais sandbox, tá? Que a SonicWall, que já está dentro do SonicWall, você compra uma licença especial, tem direito a usar esse sandbox aqui, tá? E tem mais IDS, IPS, controle, né? Enfim, se vocês pesquisarem no NSS Labs, que compara aí as performances e seguranças de diversos firewalls e IPS, vocês vão ver que a SonicWall está em líder nos últimos 4 de firewall e nos últimos 2 de IPS. É a única fabricante que está no 6. Tá? Nenhuma outra está no quadrante líder dos últimos 6 análises da NSS Labs. Tá? E tem um ótimo custo-benefício. Então está aí uma proteção que é a proteção de borda que você vai colocar. Mas a proteção de borda não é suficiente, porque às vezes seu telefone sai para a internet, às vezes seu notebook sai para a internet, às vezes passa alguma coisa pelo firewall, então você precisa ter uma segunda camada. Antes de passar para a segunda camada, aqui uma tela, né? Essa tela aqui vocês acessam livedemo.sonicwall.com, vocês têm acesso lá às interfaces mostrando lá firewall, sistema, VPN, ATP, né, que é esse Capture que eu falei para vocês e assim por diante, tá ok? Essa é a tela do SonicWall mostrando as aplicações passando em tempo real, ok? Vamos falar agora do antivírus avançado com múltiplas camadas, né? Como eu disse, ameaças conhecidas, desconhecidas e avançadas, que são os ATPs. Aqui nas ameaças conhecidas e desconhecidas, todo mundo já sabe, né? Tem o firewall de IPS, filtro de URL, anti-spam, anti-phishing, né? Aí eu tenho o IOList, o whitelisting, controle de aplicações aqui, mas aqui nas ameaças avançadas, eu tenho assinaturas de comportamento, tá? Automatic Exploit Prevention, maneiras de não se aproveitar dos
exploits disponíveis. Tá? Então, System Watcher. Então, por exemplo, eu estou com um software de fotografia. Por que ele está escrevendo no registry de rede para alterar o MTU? Então, tem alguma coisa errada. Tá? Então, ele vai observar e aqui tem muita inteligência. Tá? Esses vírus que chegam aqui é só 1%, lógico. Né? A maior parte dos vírus são simples. Esses aqui são muito mais difíceis de serem feitos. Então, mas é por aqui que, né, você tendo um antivírus gratuito, você vai estar protegendo só 99%, não vai estar protegendo 100%. Aqui eu vou mostrar um detalhe. Quando a gente fala de Kaspersky, eu vou entrar aqui no blog para mostrar um estudo que compara os principais antivírus do mercado. Está aqui, ó. Tá? O que é esse estudo mostrando? Tá? Aqui é um comparativo de Kaspersky com os principais antivírus. O que esse gráfico quer dizer? Vou aumentar um pouco. Quanto maior a bola mais para cima, mais primeiros lugares ele teve. Então, Kaspersky teve 55 primeiros lugares nos 78 testes que participou. Então, 55 em 78 testes, primeiro lugar. Tá? Top 3 foi 90% das vezes. 70 vezes dos 78 ele teve nos top 3. Os outros antivírus estão muito abaixo desses números. Tá? Então, por exemplo, Intel. Intel aqui participou de mais ou menos 55 testes e teve entre os 3 primeiros em menos de 20%. Aqui embaixo, é só entrar no blog da Bravo que você vê essa matéria. Aqui tem um comparativo mostrando, tá? Aqui os lanterninhas. Microsoft participou de 51 testes, esteve entre os 3 primeiros só 4 vezes. Intel participou 53 vezes, McAfee agora, tá? E teve entre primeiros lugares 7. Isso aqui não é a Kaspersky que está dizendo, isso aqui são os diversos testes. Está aqui toda a explicação, quem participou, tá? E quem são, né, os detalhes, quem são cada um dos testes que analisaram. Né? Isso aqui é um resumo de todos os testes que aconteceram em 2016. Tá? Tá lá no blog disponível para vocês, mostrando que Kaspersky é uma solução efetiva aqui. Tá? Então, proteção contra ameaças conhecidas e avançadas. Né? Aqui, top 3. Então, na nossa opinião, é a melhor solução que tem mais bloqueio. Mas, de novo, se você instala o Kaspersky e deixa lá o diretor sem e o analista descarrega, você deixou uma porta de entrada e não adiantou nada. Né? O famoso, né, tem a caixa forte e deixei a porta aberta. Aí não adianta. Né? Ok? Uma outra vantagem aí da Kaspersky, essa aqui é realmente, né, o Kaspersky que roda no servidor tem uma solução anti-cryptor. Então, se aquela recepcionista que eu falei lá clicasse no link e o malware fosse criptografar os dados via unidade mapeada, ele bloqueia. Tá? Então, eu bloqueio qualquer tentativa de criptografar externa. Então, quer criptografar, você tem que instalar o software no próprio servidor e criptografar. Se for ameaça externa, ele não deixa. Tá? Então, estou bloqueando uma das maneiras aqui. Então, isso aqui é uma exclusividade aí da Kaspersky. Ok? Falei sobre firewall, falei sobre antivírus, agora controle de endpoints. Então, controle de dispositivos. Eu tenho que controlar pendrive. O pendrive vai ser lido ou é lido e escrito? Se eu colocar um pendrive, ele vai rodar um scan no pendrive? O Kaspersky faz isso. Tá? Controle de acesso web. Eu estou com o meu notebook, foi para casa. Dei lá para o meu filho. Meu filho acessou um monte de site de pornografia. Encheu de bicho. De vírus no meu computador. Vim para a rede, conectei na rede e a minha rede está tudo junto. Servidor, desktop, notebook, está tudo wireless, está tudo misturado, né? Então tá lá, o ransomware faz a festa, criptografa seus computadores, tá? E controle de aplicação, né? Muitas vezes o departamento financeiro, por exemplo, ele é obrigado a ter poder de administrador para poder ficar instalando os novos softwares de nota fiscal, de impostos, etc, etc. E aí está aberto para, justamente nos computadores financeiros, instalar softwares, e aí pode ser uma frente de ataque. Com o Kaspersky eu consigo manter o direito de administrador para instalar e limitar quais softwares podem ser instalados ou não. Tá? Então eu tenho um controle melhor de aplicação. Eu deixo instalar, mas eu controlo
que software que eu posso instalar. Então está aqui a telinha do Kaspersky mostrando, então, ó, controle de aplicações que podem ser iniciadas, controle do que a aplicação pode fazer, ela só pode ler, ela pode ler e escrever no servidor ou não, vulnerabilidade, controle de devices, controle web, e além das proteções tradicionais do antivírus. Pessoal, semana que vem a gente vai ter um webinar dedicado a hands-on do Kaspersky. Então eu vou entrar em cada um desses detalhes. Então é só entrar lá no site, e que já está disponível lá para vocês se inscreverem no webinar da semana que vem, mesmo horário, tá? Quarta-feira, 10h30, ok? Tá? Então o Kaspersky integra, além do anti-malware, o controle de endpoints e análise e remediação de vulnerabilidades, tá? Muito bem. Muito bem, me protegi, mas deixei, um diretor ficou lá, clicou, ferrou. O que eu posso fazer para, caso eu mesmo assim seja infectado, o que eu posso fazer para remediar rapidamente as perdas, tá? Primeiro, né, duas coisas, backup e disaster recovery, né? E aí a gente vai falar dessas soluções de backup e disaster recovery que a gente representa e que a gente acha que são interessantes, tá? Então, que solução de backup que a gente recomenda? Um backup mais periódica, baseado em disco, né? Por quê? Porque aí eu consigo fazer backups mais frequentes. Essa história de fazer backup uma vez por dia é ruim, porque se você perdeu, você vai perder todo o movimento do dia e às vezes isso pode ser um prejuízo muito grande para a sua empresa. Tem empresa que fatura 500, 1 milhão por dia. Isso aí pode ser um prejuízo de 1 milhão. Né? Então, backup, né, dá para reduzir com soluções, né, para tempos muito mais rápidos do que uma vez por dia. Ou seja, você vai abaixar o seu recovery point. Em vez de o recovery point ser uma vez a cada 24 horas, você pode reduzir uma vez até cada 15 minutos. Isso é o RPO. Tá? Uma outra dica é soluções não baseadas em Windows. Por quê? Vou dar um exemplo de um cliente nosso aqui. Tinha uma máquina lá do analista sem antivírus, infectou, criptografou todos os servidores, inclusive o servidor Windows de backup dele. Ele tinha um servidor Veritas rodando em Windows, foi infectado. E aí não tinha jeito. Como ele estava com muita pressa, ele até pensou, eu vou só pagar o resgate. Olha que coisa, né? Como é que ele pensa? Eu vou pagar só o resgate do servidor Windows e aí eu vou fazer os restores. Mas a pressão do financeiro era muito grande para voltar a faturar, então ele resolveu pagar tudo. Tá? Então entrou no desespero, pagou tudo, gastou lá perto de 50 ou 60 mil reais e liberou todos os servidores. Tá? Então vamos falar então das soluções. Primeiro a solução de backup mesmo, então a gente recomenda a solução Barracuda, que é uma solução baseada em appliance, é um appliance Linux, todo fechado pela Barracuda, então ele já tem proteções para ele não ser atacado, então ele está isolado do ambiente, então se tiver um ransomware que entrar e criptografar tudo que é Windows e Android, não vai criptografar, que é um appliance com sistema operacional proprietário específico. Tá? Ele pode ser tanto físico quanto virtual, então se você tem ambiente virtual, eu posso montar esse backup como uma máquina virtual dentro do seu ambiente virtualizado. Ele faz backup de todos os seus servidores físicos ou virtuais, seja em Hyper-V e VM, ele joga lá para dentro. Tá? Um detalhe, se você perder teu ambiente, você consegue fazer um disaster recovery direto de dentro do appliance. Tá? Então o que eu faço? Eu simplesmente levanto lá um VMware ou um Hyper-V e faço boot as VMs que eu fiz backup a cada 15 minutos aqui dentro. Então rapidamente você volta ao ambiente com essa solução. Além de você poder fazer backup de todos os seus e-mails Office 365 na nuvem da Barracuda, que também está em nuvem. E todo esse ambiente aqui eu consigo replicar para outro appliance ou para a nuvem da Barracuda. Tá? O Anderson está comentando aqui que é muita responsabilidade. Exatamente. Eu vou fazer um comentário aqui para o Anderson. Vocês, analistas, vocês precisam pegar essa informação e levar para os gestores, dizendo assim, estamos correndo estes riscos. Tá? Meu papel aqui é deixar claro que tem um portão baixinho ali que o cara pode pular. Eu não estou querendo trazer despesa, eu estou querendo que você invista num portão mais alto para evitar de ser assaltado. Essa é a maneira que tem que abordar o financeiro. Né? Não é só um custo, é um custo e uma proteção, um custo e um benefício, né, associado. Tá?
Valeu pelo comentário, Wanderson. Quem quiser fazer comentário e pergunta, à vontade. Então, eu tenho o backup aqui, eu vou replicar para outros appliances físicos e virtuais ou replicar para a nuvem. Tá? E aí eu tenho até a opção de replicar para a nuvem da Amazon ou replicar para discos e fitas e mandar para fora. Então, a solução da Barracuda ela tem diversas vantagens, tanto em tempo de recuperação dos dados, quanto na própria arquitetura que não é baseada em Windows, quanto a integração para a nuvem, tudo numa única solução. Tá? Então, se quiserem saber mais sobre Barracuda, basta entrar lá no site da Bravo Tecnologia, tá? Entra lá na página principal deles, vem aqui, deixa eu ver, Barracuda Backup, clica aqui, e aí você vai ter um vídeo, é só clicar aqui que já cai num vídeo do YouTube sobre a solução do Barracuda Backup. Então, 2 cliques, está lá, ok? Beleza? Muito bem. Voltando então, depois do backup, aqui está a tela do backup mostrando o storage local que é em disco e a replicação em nuvem. Tá? Você pode exportar depois para fita, mas a estratégia aqui eu faço backup rápido e replico rápido para a nuvem. E aqui vocês podem ver que ele está fazendo replicação a cada 15 minutos. Então, mesmo que eu perca o backup local, eu vou conseguir ter as minhas VMs lá na nuvem. E detalhe, se eu perder todo o meu site, eu consigo rebootar as VMs na nuvem da Barracuda. Isso em poucos minutos. Tá? Então, é uma maneira de vocês ficarem totalmente independentes aí do ransomware. Tá? Mesmo que aconteça, você consegue garantir lá para o seu financeiro, com essa solução eu consigo, mesmo que eu tenha um ataque que destrua tudo, eu consigo levantar as VMs na nuvem em menos de alguns minutos a 1 hora. Tá? Eu consigo levantar todas as VMs lá. Tá? Então, se quer saber mais, pode entrar em contato comigo, a gente fala, ou então assistam os vídeos lá. Tá? E a outra solução também, né, o backup da Barracuda, ele é uma solução de backup com opções de disaster recovery, né? Mas a gente tem uma solução que é o contrário, é uma solução focada em disaster recovery com opções de backup, tá? Então, tá aqui o Zerto, que é uma solução que a gente também representa, também tem webinar, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, eu já respondo, tá? Tem aqui, também tem um webinar gravado, vídeo, né? Então, o que a solução Zerto faz? A solução Zerto ela é incrível, porque ela faz um backup contínuo, né? E cria um journal, um diário, de até 30 dias. E eu posso voltar no tempo a cada 5 ou 10 segundos. Não está escrito errado, 5 ou 10 segundos. Então, se eu tive um evento de ransomware às 12 horas, 1 minuto e 30 segundos, eu consigo voltar para as 12 horas, 1 minuto e 20 segundos. Então, a perda aqui de informações é de 5 a 10 segundos. Eu consigo recuperar sites inteiros, aplicações, as VMs ou arquivos, se você quiser. Qualquer ponto aqui, eu consigo voltar e recuperar essas informações. Um detalhe, isso é baseado em ambiente virtualizado exclusivo. Eu não consigo fazer com o Zerto, fazer o disaster recovery para ambiente físico, só para ambiente virtualizado. Ah, mas eu tenho metade dos meus servidores virtualizados, metades físicos. Ok, com o Zerto eu consigo proteger com RPO de 5, 10 segundos, né, os seus servidores virtualizados. Eu não consigo proteger com o Zerto os seus servidores físicos. Mas com o Barracuda Backup, voltando lá, eu consigo proteger os físicos virtuais. Só que o RPO é a cada 15 minutos. Tá? Então, aí tem 2 soluções aí que podem... Tem clientes até que tem as 2, tá? Para complementar, ok? Está aqui a tela do Zerto mostrando aqui as minhas VMs protegidas. Então, eles têm 24 VMs, nesse caso aqui, tem 24 VMs protegidas que estão replicando para outros sites, tá? 1 tera total o espaço das VMs, tá? E o RPO, em média, é de 7 segundos, ou seja, ele consegue voltar no tempo 7 segundos. Aqui o Zerto está fazendo replicação para o mesmo site e ao mesmo tempo está fazendo uma replicação para um outro site. E ao mesmo tempo está fazendo replicação para a nuvem da Amazon. Tá? Então ele está fazendo replicação local, site remoto e nuvem, simultâneo. Tá? Cada uma das VMs está sendo replicada para todos os lugares. Tá? 7 segundos de RPO. Tá? Solução muito legal. Entrou lá no site da Bravo Tecnologia, né? Pode clicar lá em mídias e eventos, ou descer aqui, ó, tá aqui, ó, Zerto Disaster Recovery,
o videozinho falando da tecnologia da Zerto aí para vocês, tá? Ok? Todos esses softwares que a gente falou, a gente tem o pessoal comercial disponível para mandar proposta, a gente tem demos ao vivo, a gente tem clientes satisfeitos usando, enfim, tem os casos de sucesso. Aqui, quando você baixar a apresentação, já tem os links para os vídeos que eu mostrei agora há pouco, tá? Tá aqui, estão todos aqui, tá? E para você, no próximo webinar, a gente vai ter um hands-on ao vivo, né? Demo ao vivo, né? De uma solução hands-on, mostrando lá as funcionalidades do Kaspersky ao vivo, no ambiente ao vivo, com desktop, com telefone, com servidor, tudo, né? Vai ser no próximo dia 19, às 10 horas. Para se inscrever, é só clicar aqui e se inscrever, tá? Muito bem. Terminamos, eu agradeço aí a participação de todos, agora eu vou fazer brevemente, responder mais algumas perguntas aí, fiquem à vontade para colocar as perguntas. Aqui estão os meus dados, aproveite agora para acessar o site da Bravo e ver as redes sociais, etc. aí, tá? Deixa eu ver agora aqui como estão as perguntas de vocês, tá? Muita responsabilidade, no meu caso eu tenho 100 notebooks, então o Fábio está fazendo a pergunta aqui. No meu caso, eu tenho 100 notebooks na rua e deixo todos como administrador. Tem alguma forma de proteger? Sim, Fábio. Coloque Kaspersky Endpoint Protection. Número 1, eu vou proteger as aplicações. Você vai fazer uma lista das aplicações que podem rodar e que não podem rodar. Então, ele é administrador, mas ele só pode rodar aqueles softwares. Segundo, esses notebooks vão estar continuamente conectados com o teu KSC. Então, qualquer coisa que aconteça, você vai saber em poucos minutos o que aconteceu com aquele notebook, mesmo ele estando na internet, porque ele vai estar, de tempos em tempos, sincronizando com você, com VPN ou sem VPN, tá? Não importa, tá? Ok? Fábio, respondi sua pergunta? Se não respondeu, pode formular de novo que a gente está aqui para responder, tá? Wanderson Freito. Haja trabalho para manter esse volume de backup. Na verdade, viu, Wanderson, essas ferramentas são bem atualizadas, são bem automatizadas. Então, eles fazem backup sozinho, tá lá, e quando você quiser recuperar um arquivo, é bem fácil de recuperar. Eu vou mostrar para vocês, num demo ao vivo de Barracuda, eu vou entrar aqui, olha, Barracuda, eu vou entrar aqui num bcc.barracuda.com, tá? Eu vou entrar aqui numa nuvem da Barracuda que vai conectar a um sistema de backup. Eu vou entrar no próprio da Bravo Tecnologia, tá? Que é ao vivo, para mostrar para você como é fácil. Então, dentro do Bravo Tecnologia, eu estou fazendo backup de todas as máquinas virtuais várias vezes por dia, tá? Ok? Então, eu vou entrar aqui no backup, tá? E vou entrar aqui num dos meus appliances de backup que tem 1 tera. Tá? Então, esse é um appliance virtual, né, de 1 tera. Então, eu tenho uma estrutura virtualizada. Então, o que eu faço? Eu tenho 2 hosts. Num host eu faço o backup das VMs que estão no outro host. Tá? Então, está aqui, né, sincronizando. Tem aqui a sincronismo em nuvem, né, de tempo em tempo. Então, vou simular um restore aqui, ó. Vou fazer um restore, clico aqui no Restore Browser, aí eu vou entrar então aqui, ó, num servidor qualquer, servidor de arquivos, tá? Ó, não, vou entrar lá numa máquina VM. Então, eu entrei numa máquina VM, tá? Então, eu estou entrando lá na minha infraestrutura de virtualização, entrei lá num servidor ESX, tá? Da IBM, ele está fazendo agora automaticamente a conexão nesse servidor ESX. Tá? Ó, se vocês assistirem, aqui é só uma demonstração rápida de como é rápido eu acessar e fazer a restauração de um determinado arquivo. É tudo automático e quando você precisar fazer restauração, tá lá. Tá? Só para mostrar como a interface é amigável. Tá? Enquanto eu estou fazendo aqui, deixa eu responder outras perguntas aqui enquanto carrega aqui. Opa, já carregou. Então eu estou fazendo o backup aqui, ó, de um determinado sistema. Tá? Na verdade, aqui tem um arquivo, ó, cliquei muito rápido. Vamos voltar um nível aqui. Então, deixa eu responder a pergunta aqui do José Oliveira. Roberto, bom dia. Historicamente, o volume maior de ataque de ransomware é em grandes empresas, pequenas ou médias? Eu diria que, vamos lá,
na hora que o hacker atira, ele atira para todo lado. Tá? Então chega os ataques em todas as empresas. Agora, as empresas que se defendem mais são as maiores, porque elas têm mais estruturas protegidas. Então, hoje, o que a gente tem visto de gente chorando que está perdendo dado é nas pequenas e médias empresas. Porque eles não estão adequadamente protegidos, ou porque não tem a política, tudo aquilo que eu falei. Muito bem. Aqui, ó, eu estou voltando, né? Então, eu estou dentro de um SX e aqui eu tenho uma determinada VM de uma máquina virtual. Simplesmente coloco aqui, clico Restore e restauro a minha máquina virtual. Na hora de restaurar essa máquina virtual, eu posso mandar para o próprio ESX que eu mandei, ou posso escolher outro ESX que eu monto e restauro a máquina virtual, ligo, pronto, liguei rapidamente. Tá? Então é muito fácil aqui. O objetivo é só mostrar que tem um bate-papo aqui com o Wanderson, que comentou que haja terabyte para manter esse volume de bytes aqui. Tem muita informação, mas é muito automatizado. Tá? Bom, então eu espero ter respondido o comentário do Anderson, espero ter respondido a dúvida do José Oliveira, uma dúvida aqui do William Santana. Entre esses dois backups que você apresentou, qual você recomendaria? Voltando então aqui para a apresentação, então, William, depende aí da tua empresa. Vamos lá, se você está tudo virtualizado e já tem uma solução de backup que você está confortável e não quer abrir mão, então eu recomendaria você colocar uma solução de disaster recovery. Porque você já tem o seu backup. Então coloca uma solução de disaster recovery para complementar. Porque tem gente que fala assim, eu já tenho as fitas, não quero jogar fora o meu histórico de fitas, tal, então eu já estou casado com o meu backup, então coloca uma solução de disaster recovery. Tá? Agora, essa solução de disaster recovery só vai funcionar se o seu ambiente for todo virtualizado, senão não vai funcionar para as máquinas virtuais. Entendeu? Então, assim, vai depender muito da solução, do teu ambiente, entendeu? Se é físico ou virtual, se você já tem uma solução de backup com um histórico de fitas muito grande. Então, esses são os principais questionamentos que você tem que fazer para escolher. Tá? Eu pensaria da seguinte maneira, pode ser que uma dessas soluções falhe. Então, na hora que eu for fazer o disaster recovery, eu descubro que o meu Zerto deu problema. Então, eu me ferrei. Então, se você não tem um backup muito bom, então compra um backup esse ano, compra o disaster recovery ano que vem, tem as duas soluções que você vai estar bem protegido. Tá? Muito bem. Outra pergunta aqui do William. Eu uso o backup exec Symantec. Na verdade, agora a Symantec dividiu, então você usa o backup exec da Veritas. Mas ele está dando muito problema. Usa ambiente tanto físico quanto virtual. William, a gente já representou no passado o Veritas. Um dos motivos que a gente parou, o Symantec, né? Um dos motivos que a gente parou é justamente que a gente enxergou que a solução de backup da Barracuda ela é mais dinâmica, ela tem vantagens. Então, repetindo, com uma única solução eu já faço o backup de ambientes físicos e virtuais sem ter que pagar a licença adicional por isso. Tá? Agentes ilimitados. Tá? Eu jogo tudo dentro de um appliance. Então, em vez de eu estar fazendo backup para fita, eu estou fazendo backup para disco. E daqui eu replico para a nuvem. Eu tenho a nuvem da própria Barracuda. Então eu tenho uma solução integrada de um único fabricante que está fazendo backup de disco e backup para a nuvem integrado no único fabricante. Então é um sistema operacional diferente. Então está mais imune a ransomware. Eu consigo ter appliance físico e appliance virtual. Eu consigo ter, no caso disso, fazer com que a VM boot dentro do appliance ou dentro da nuvem da Barracuda. Então eu posso fazer um disaster recovery botando as VMs direto. Então perdi meu storage, eu consigo botar. Então na minha opinião, essa é uma solução mais avançada da Barracuda, tá? Então é a que eu recomendo aí, tá ok? Tá? Outra pergunta, Sidney Correia. Pelo que entendi, a Zerto protege apenas contra DR lógico e não físico. Tá? Se eu entendi direito, é isso mesmo. Disaster recovery de qualquer máquina virtual rodando em VMware ou Hyper-V ou cloud da Amazon ou cloud da Azure. Qualquer uma das máquinas virtuais esteja rodando em qualquer um desses ambientes, então repetindo, VMware, Hyper-V, Azure e AWS. Tem máquina virtual rodando nesse ambiente, eu consigo fazer disaster recovery
movendo essa máquina virtual para qualquer outro ambiente de qualquer desses 4. Ah, eu tenho minhas máquinas virtuais no meu ambiente principal VMware, eu estou replicando essas máquinas virtuais para um disaster recovery em Hyper-V e ao mesmo tempo estou replicando as máquinas virtuais para minha nuvem na Amazon. Dá para fazer? Dá. Ah, mas eu tenho ao mesmo tempo eu tenho umas máquinas lá na Amazon. Eu posso replicar para o meu ambiente local? Pode. Tá? Então, qualquer lugar para qualquer lugar. Tá? Então, repetindo, eu espero ter respondido a sua pergunta, Sidney. O Zerto é isso, tá? Fernanda Santos, qual é a melhor ação que você recomenda quando a empresa detectar que foi atacada por ransomware? Bom, se você já foi atacado, tá? Vai depender muito do, primeiro, quanto você perde por dia? Ah, eu estou perdendo 1 milhão, estou perdendo 300 mil ou estou perdendo 20 mil. Se você está perdendo pouco e puder tentar recuperar, eu recomendo que você, vou voltar aqui na apresentação, deixa eu achar aqui o slide correto. Só um minuto, Fernando, que eu já vou achar o slide correto aqui. Tá? Se você pode ter sorte, você pode ter a sorte, desculpa aí estar passando os slides, mas você pode ter a sorte de ter sido atacada por um desses ransomwares. Então, se você foi atacada por um desses ransomwares, dê graças a Deus, você é sortuda, então já tem Decryptor Free da Kaspersky, é só acessar esse site. Você vai acessar o site, eu estou clicando aqui para acessar o site, tá? Tá aqui, ó, tá aqui o site. Você coloca o nome aqui do Cryptor, tá? E ele vai apontar qual, faz o download aqui. Ele faz o download e aí você vai ter um software que é Start Scan, ele sai fazendo scan e sai descriptografando os seus arquivos, tá? Então, viu, Fernando? Se foi atacada, então a primeira coisa que eu recomendo é veja se você foi atacada por esses. Se você não foi atacada por esses, aí ou você vai para os seus backups ou você paga o resgate. Tá? Não tem muito o que fazer. Agora, para evitar tudo isso, proteja-se. E a proteção, como eu falei aqui, né? Deixa eu ir lá direto no slide. Espera aí um minuto. Aí, a proteção em termos de ferramenta são múltiplas proteções, tá? Que é o Next Generation Firewall, o antivírus, o Patch Manager que está dentro do Kaspersky, controle de endpoints que está dentro do Kaspersky, controle de acesso à web que tem no Kaspersky e tem no SonicWall. Então, com o SonicWall e com o Kaspersky, você vai estar muito bem protegida. Para remediação, descendo aqui, um minuto, para remediação como me recuperar mais rapidamente? Barracuda Backup ou Zerto? Espero ter respondido sua pergunta, Fernanda. Tá? O William agradecendo. Obrigado aí. Pessoal, estamos terminando. Mais alguma pergunta? Estou aqui à disposição de vocês. Tá? Bom, finalizando então, aqui estão os meus dados. Fiquem à vontade para mandar e-mail para mim com as perguntas. Pode ligar aqui no meu ramal. Eu estou à disposição também. Acessem o site. Recomendo então que vocês acessem os sites. Aqui no site tem as redes sociais para vocês acompanharem. Tem os vídeos, tem o blog, enfim. Compartilhem as páginas, tá? Gostou dessa página aqui, ó? Tá? Eu gostei dessa página do Virtual, vou compartilhar com um colega, né? Só clicar aqui no e-mail, que já manda a página para o seu colega via e-mail, tá? Então, tá bem fácil aí compartilhar a informação aqui, tá ok? Bom, é isso. Mais tarde, tem um cliente aqui, não vou dizer o nome, vou mandar um pedido de cotação, à vontade, pode mandar os pedidos aí, a gente está aqui justamente para vender as ferramentas para vocês se protegerem, para vocês assim, gastem dinheiro, um pouco de dinheiro com a gente, para não gastar muito com os hackers que vão sequestrar seus dados, tá? Então, a gente está à disposição, agora, tirando a brincadeira, a gente está à disposição aí para ajudar no que for possível, tá ok? Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.